São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Campus Fidei. É uma alegria estar com vocês novamente. Eu sou a Paulinha. Acho que vocês já me conhecem por aqui. Se você está chegando aqui agora, não perca a oportunidade de escutar os nossos tantos outros podcasts e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa missão. Se você está chegando agora, entra lá no nosso Instagram, @campusfidei, que você vai conhecer um pouquinho mais dos nossos apostolados, da nossa missão, do nosso instituto, e será um prazer te conhecer um pouquinho melhor. E também quero agradecer a todos os nossos colaboradores, porque, como vocês já sabem, essa missão vive da providência. Então, graças a esses generosos contribuidores, colaboradores, que a gente pode estar realizando esse apostolado do podcast e tantos outros. Então, Deus abençoe cada um de vocês e fica aqui o nosso convite, caso você se sinta tocado em ajudar essa missão, a continuar realizando o seu chamado, lá no nosso site, www.campusfidei.org.br, você também vai saber todas as informações para ser um colaborador. Seja uma colaboração pontual, seja uma contribuição mensal, enfim, será muito bem-vindo. E as orações também são indispensáveis. Bom, falando agora do nosso podcast, desse episódio de hoje, temos um assunto interessante, um pouco teológico, mas também é importante a gente trazer as nossas realidades e, por isso, trouxe convidados muito especiais de localidades diferentes, missionários dessa missão. Vou pedir para cada um deles se apresentarem. Vamos começar de mais perto para o mais longe. Vai, Ângela. Oi, gente, eu sou a Ângela. Esse já é, acho que, meu terceiro podcast. A última vez que eu tive aqui, eu estava com a Paulinha também. Muito amigas. Eu sou membro da Rede de Missão desde 2018. Sou casada com o Yuri, mãe da Clara. Estou em alguns núcleos, coordeno o grupo de estudos junto com o Tomás, que também está aqui hoje. E eu estou muito empolgada pelo tema de hoje. E você é daqui de Brasília, né? E eu sou daqui de Brasília. Eu sou a mais perto. Acho que eu estou uns 20 quilômetros do Instituto. Agora um pouquinho mais longe. Tomás. Pouquinho. Oi, pessoal, eu sou o Tomás. Sou casado com a Laís, tenho 2 filhas, Maria Luna e Maria Aurora. Tenho um filhinho aí a caminho, né? E mais um no céu. Eu sou membro da Rede Missão desde hoje, né? Dia 8 de julho. Acabei de ingressar. Não sei quando que o podcast vai ser lançado, mas, enfim, hoje que a gente está gravando, né? 8 de julho. Estou muito feliz de poder participar com vocês. Já participei também de um podcast antes falando sobre a questão do YouFamily, como é que estava sendo minha experiência. E agora também estou feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências relacionadas à minha cidade, né? Planaltina, muito amada. Oi, eu sou a Fabiane Cavalcante, missionária da rede desde o final de 2021, dezembro de 2021, né? Sou de Belém, Pará. Não sei se esse vai ser o primeiro, se vai sair antes ou depois, mas já gravei um podcast, vocês já devem ter ouvido a minha voz, ou não. Esse sotaquezinho gostoso. Um chiado, legal. O seu é uma maravilha também, Paulo. É um égua para Mas sirvo em alguns núcleos, né? E lá em Belém, junto com o meu irmão, também missionário, Mário, a gente coordena um grupo de estudo catecismo, a paróquia São Vicente de Paula. E eu sou Paulinha, casada com o Bruno, missionária do Campus Fidei desde 2020. Moro aqui em Brasília, também uns 20 quilômetros do Instituto, então está pertinho. Porém, eu venho do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, por isso esse R que vocês escutam às vezes aí, um pouco mais puxadinho. Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre a universalidade da fé católica, né? Nós somos únicos, mas nós somos diversos, né? De localidade, de carismas, de aptidões mesmo, né? Então, aqui mesmo dentro do Campus Fidei, nós temos diversos núcleos de serviço porque reconhecemos as capacidades e os dons diferentes dos nossos irmãos. E a igreja não é diferente, né? O Carisma Campus Fidei nasce num contexto assim, né? A gente aqui dentro tem gente que veio da renovação carismática, tem gente que passou pelo Opus Dei, Legião de Maria, enfim, toda essa riqueza de carismas
contribui também para o carisma Campus Fidei, que é um carisma formativo dentro da Igreja Católica, fiel às decisões da Igreja em si, né? E quão bonito é isso, né? Eu costumo dizer que a Igreja ela é tão bela, tão rica, e esse chamado é tão universal que tem espaço para todo mundo. Então, eu sou uma pessoa introspectiva e, sei lá, gosto muito de estudar. Vai ter um lugar na igreja dedicado a você, que você vai encontrar com Cristo naquele estudo, naquele aprofundamento. Tem as pessoas que são mais emocionais, digamos, né? Então, que se sentem mais próximas de Deus em contextos da renovação carismática. E assim vamos, né? Como foi a experiência de vocês, né? Antes do Campus Fidei e nas realidades paroquiais de vocês, né? Essa vivência diversa dos carismas da igreja. Só antes, enquanto tu falava, eu lembrava, porque, assim, no Catecismo, no número 834, ele fala assim, que as igrejas particulares, no caso, assim, Arquidiocese de Brasília, Arquidiocese de Belém e tudo mais, essas igrejas particulares, né, elas são plenamente católicas pela comunhão, com uma delas, a Igreja de Roma, que preside a caridade. Então, pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar com cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, todas as igrejas cristãs de toda parte consideraram e continuam considerando a grande igreja que é esta aqui, em Roma, como única base, fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. E é interessante porque, assim, eu acho que é o grande diferencial da Igreja Católica, porque eu estou aqui em Brasília, mas eu ainda consigo viver a comunhão da mesma forma que eu vivo lá em Belém. De que a gente não consegue ver isso em outras denominações, assim. A Assembleia de Deus, tu só consegue ver um culto da Assembleia de Deus se tu for em uma outra Assembleia de Deus, né? Não é a mesma coisa da Deus é amor, se tu for... Ou então a questão da Umbanda. Tu só consegue ir num... Terreiro. Não é terreiro, num culto... Vou colocar culto, né, porque eu não sei o nome, mas num culto da Umbanda, assim, no encontro, se tu for ali naquele terreiro, naquela comunidade, porque ali, do outro lado já é diferente, apesar de ser os mesmos santos e entidades e tudo mais. Mas conosco não é dessa forma, né? Conosco é o Cristo aqui e é o Cristo ali do outro lado da rua, na próxima paróquia. O mesmo Cristo que a gente celebra aqui na capela, é o mesmo que está ali na paróquia aqui do lado. E é o mesmo que está lá em Roma, com o Papa, com aquele que Cristo escolheu para ser o guardião, né, da fé. Então, eu acho que entra ali a missão do fato também de... É igual, nós somos, a partir das igrejas particulares, a gente vive na unidade, mas aquilo, na diversidade. Porque, por exemplo, eu não tive uma experiência com a renovação. Assim, eu não vim da renovação carismática. Toquei, bebi da fonte, mas algo muito retiro e grupo de oração, aquela coisa, né? Mas quando eu me entendi por igreja, assim, por alguém que participava, católica de verdade, eu comecei a beber de um carisma que lá em Belém é um movimento providentino que tem como carisma a catequese. Então, eu sempre senti um chamado muito grande à formação. Acho que é até por isso que o Senhor me cutucou para fazer teologia, né? Mas nasceu da realidade assim. Eu tinha... Não, voltando um pouco mais, eu tive um meu encontro pessoal com Deus, e aí eu acho que talvez seja até um pouco repetitivo, porque eu falei isso no podcast que eu gravei, mas, assim, de forma resumida. Na JMJ de 2013, em Copacabana, quando o Papa falava assim... Aquele convite que ele falava para a gente ser discípulos missionários, quando ele falava sobre o ser missionário, aquilo tocava no meu coração, chegava no meu coração de uma forma muito diferente, assim. Que novidade é essa? Que igreja é essa, né? Que sai? Porque eu vim de uma realidade de uma paróquia periférica em Belém, assim, uma paróquia muito pobre, não era uma paróquia assim, JMJ,
para nós ali era algo muito impossível, assim, você não vai conseguir ir. E aí a paróquia acaba enviando 70 jovens naquele ano, né? E aí, quando tu chega ali em Copacabana, tu vê aquela realidade de, meu Deus, que igreja é essa? Que tem gente falando línguas diferentes, mas rezando a mesma oração. Que pessoas são essas muito diferentes, comungando do mesmo Cristo? Então, aquilo deu aquela explosão assim na minha mente. Pá, não é só a minha realidade de paróquia. Tipo, não é só a minha comunidade. A igreja ela não é só isso daqui. E aí, então, eu falei, eu quero isso para a minha vida. Mas não necessariamente assim, eu quero ir para outros países e tudo mais. Porque Belém, assim, pode parecer pequeno. É um país, né? Mas é um país. E aí, então, eu pensava muito assim, eu quero que aquelas pessoas ali, aquele povo, o meu povo, tenha essa mesma experiência. E aí, então, eu volto... Isso eu tinha 14 anos, né? Eu volto para Belém, só que aí é aquela coisa assim, grupo de jovem e tal. Eu deixei muito no esquecimento esse chamado de Deus à missão. Mas aí, a partir do carisma que eu vivia, que eles têm também a questão de sair em missão para catequizar os outros, eu fui em algumas missões e uma das últimas que eu fui, eu tinha 17 anos, último ano para prestar vestibular. Entrei naquela crise vocacional, que curso fazer, o que fazer. E aí eu fui para a missão. Eu falei para o padre Lucivaldo até, eu falei assim, padre, me manda, eu estou de férias, eu quero ir fazer missão. E aí ele me manda para uma comunidade ribeirinha, na beira do Rio Tocantins. E aí eu fui para lá. E aí eu chego lá, eu me vi ignorante da minha própria fé. Não conhecia, comparado àquele povo, né? E eu até partilhava no podcast que eu falava assim, em vez de eu levar e catequizar, eu fui catequizada. E ali eu senti um chamado muito grande de Deus assim, Fabiane, você precisa conhecer a sua fé. Mas para a sua salvação, aquilo que a gente conversava, né, para você não ficar na ignorância e para você decidir se é isso mesmo que você quer, se é essa fé que você quer viver e se você quer de fato que os outros não ficam na ignorância, que é aquilo que a gente vive no nosso carisma, né, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E aí então eu volto da missão assim. É isso que eu quero. Eu quero levar a palavra de Deus nos 4 cantos, de todas as formas, com muita alegria, né? E aí, então, eu volto e desisto assim, de tudo, porque eu queria fazer biologia, era um sonho muito grande. E aí, então, eu desisto e, ok, vou fazer teologia. E aí é um desafio muito grande, porque fazer teologia no Brasil, ela te requer muita disponibilidade assim no sentido financeiro, não é uma coisa barata. A minha família ela não é uma família rica que tinha condições, né, mas aí é interessante que quando o Senhor quer, ele vai providenciando, né? E aí então eu acho que na faculdade eu de fato pude viver a universalidade, porque eu entrei em 2018. E aí, então, eu fui a primeira mulher leiga nova na faculdade, no meio de um monte de homens seminaristas, de um monte de religiosos, e eu me vi ali, ok, o que está acontecendo, né? Eu preciso... Mas também foi um aprendizado muito grande, assim, dos meninos terem um contato com outras realidades de missão, não só apenas religiosas e tudo mais, mas, tipo, uma jovem leiga, que queria só conhecer um pouco mais da sua fé. E aí, então, eu vivo ali naquele ambiente. Aí, a questão da diversidade, né? Na minha turma tinha de um tudo. Tinha frade capuchinho, diocesano, tinha alguns leigos consagrados mais velhos de novas comunidades e tudo mais. Então, aí, a partir ali na faculdade, eu começo a moldar a minha espiritualidade, assim, de que forma eu quero ser católica, né? Na renovação, conheci a renovação na faculdade. É de uma forma mais tradicional, aí tinha o IBP, a Opus Dei, também tinha na faculdade. E aí, no final da faculdade, em 2020, 2021, eu conheço a Rede de Missão.
Tchan, 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 tchan. Aí é isso. É isso aqui que eu quero. Eu tinha pedido, na pandemia, eu tinha pedido o desligamento do carisma que eu fazia parte, porque tinha discernido de que não era realmente meu lugar. E aí é apresentada a rede de missão assim para mim como um lugar, não um lugar geográfico, mas um lugar onde eu podia viver a minha fé e o meu chamado de Deus para mim na minha realidade. Eu não ia precisar sair de Belém. Eu não ia precisar largar tudo lá em Belém para vir para Brasília, para viver o ser missão, né? Então, mas tem tempo ainda, viu, se quiser. Se quiser, pode. Não, eu tô sentindo os cochichos assim no instituto, tá? O senhor está conversando. Mas assim, de poder levar do carisma para Belém, porque o carisma ele nasce no Rio, mas é vivido aqui em Brasília, né? Nunca foi assim para outros lugares. Nós temos o Instituto aqui em Brasília, a maior parte da missão aqui, e alguns missionários fora, né? Só que a sua grande maioria aqui, aqui em Brasília, né? Sim. Ainda. Isso. E lá em Belém só tem eu e Mário. E depois dos outros estados é sempre um missionário. Isso. Eu tenho a sorte de ter o Mário junto comigo, né? Mas disso, assim, de saber de que o meu povo, né, ele precisa da rede de missão. Ele precisa desse carisma. E é aí que entra isso que a gente conversava no início, assim, da questão do corpo místico de Cristo. Claro, Cristo é a cabeça da igreja, ela é o próprio Cristo que comanda tudo. Mas eu sei de que ali em Belém precisa de um braço, lá em Manaus, como tem a Giovana, ela é a perna, e aí vai, e é isso. E interessante de que, para mim, pelo menos, o carisma da rede ela me dá essa possibilidade de ser igreja, de que não é algo exclusivo, de que eu não vivo só para a rede de missão, o instituto, vamos dizer assim. Eu vivo para a igreja. Hoje, na missa, a gente escutava muito isso, né? Para Cristo, com Cristo e para Cristo. É para Ele. É para que, de fato, a rede de missão ela é, de fato, assim, em todos os cantos, né? O nosso iniciador, o Jerônimo, brincava assim, olha, o bispo falou para você e para Mário, assim, de sair em missão. Mas eu acho que o Deus ele é tão bom, ele é tão bom assim comigo, de que ele falou assim, você quer ser missionária? Ok, você vai ser missionária. Então, toma, eu te dei um carisma, eu te dei um povo, eu te dei irmãos, e agora você vai lá e tem um grupo de estudo. E aí, então, você tem pessoas para formar. E aí, você tem as pessoas que te convidam para a formação. Você tem um povo para formar. E aí, você é convidado para a missão em comunidades ribeirinhas. Você tem um povo para formar. Então, acho que a minha universalidade ela já começa por aí, assim, na verdade, foi trabalhada na faculdade, no conhecer teologia. Conhecer a riqueza da igreja Isso. como um todo, né? Eu, lá no Mato Grosso do Sul, eu já contei isso em podcasts, mas eu vim de uma família católica, mas lá em Campo Grande é uma região de muita fé, assim. Eu cresci dentro da igreja, meus pais em grupos, cursilho, enfim, para mim essa era a realidade. Mas também era uma fé muito sentimental e pouco enraizada. Eu cresci num contexto salesiano e sou devota e apaixonada por Dom Bosco. Então, a educação fala muito alto, né, nos salesianos. A juventude fala muito alto. Então, no meu contexto ali de adolescente, criança e tal, essa vivência salesiana, apesar de não entender nada do que era carisma, do que era nada para mim, era católico. Você é católico? Sou católico. É isso. É nóis. Vou na missa no domingo e pronto. Eu não tinha uma dimensão dessa vivência da fé em sua plenitude, né? Tipo assim, eu, Paula, sou inteiramente católica. Eu não sou católica porque eu vou à missa aos domingos, entendeu? Mas até então era uma realidade assim, um tanto quanto superficial. E aí fui crescendo, né, nesse contexto e eu vim para Brasília.
E eu achava que aqui em Brasília, a cidade é muito maior, né? Seria muito mais difícil viver a fé. Eu achava que, tipo, sei lá, normalmente em grandes centros, a fé vai sendo cada vez mais deixada de lado, né? E isso foi, tipo, o contrário. Deus foi muito bom comigo, que me apresentou as pessoas certas, nos momentos certos, até eu chegar aqui na rede de missão. Mas é isso, né? Na minha caminhada, na nossa caminhada, a gente tem contato com diversos carismas até chegar e entender um chamado pessoal, né? Aqui na rede de missão a gente tem vários legionários, né? Da Legião de Maria, e como eles enriquecem também a nossa vida de oração. Né? Não são diferentes, não são irmãos diferentes, porque eles são Campus Fidei e Legião de Maria. Não. Essa sensibilidade que eles têm, esse contato pessoal que eles têm com Nossa Senhora, eles trazem e aprofundam a nossa vida interior também. Então, eu acho lindo essa riqueza de carismas que tem na igreja. Eu já fiz um mega tour dos carismas. A minha vida é tipo aquelas encontro vocacional, sabe? Feira vocacional. Porque eu cresci num contexto católico, mas era um católico de, assim... Meu pai me levava na missa todos os domingos. Tipo, era isso. O nosso católico vai para a missa todos os domingos. Até que chegou um momento que eu já estava com 16 para 17 anos e ainda não tinha sido crismada. E aí meu pai, tipo, você vai para a catequese de crisma. E surgiu, tipo, a oportunidade da vida. Porque ia ser só 4 meses de catequese para eu crismar. Então, tipo assim, era agora ou nunca. Porque eu não queria ficar 1 ano fazendo crisma. Nossa, eu fiz, acho que 2 anos tipo, o pessoal faz 3 anos. De crisma. É no mínimo 1 ano, quando você é adulto e tal. Isso. A minha foi, tipo assim... Express, 4 meses e tal. Já cheguei no primeiro... Eu tão não queria estar lá, que no primeiro dia eu criei treta com o catequista, enfim. Enfim. Gente, ele falou que a lua tinha luz própria. Desculpa. Eu criei treta mesmo. Aí, passei ali pelos 4 meses, fui crismada e tal, e aquilo ali, criar treta na catequese foi bom. Porque eu sempre queria desafiar o catequista, só que para eu desafiar o catequista, eu tinha que saber. E isso foi despertando em mim um interesse pela fé, que foi diferente de todos os outros anos que eu tinha vivido, apesar de eu ter interesse, tipo assim, de entender aquilo ali que eu vivia, sabe? E aí eu fui para grupo, estava começando o grupo jovem na paróquia, perto da casa do meu pai, e aí eu comecei ali no grupo jovem, só que tinha um outro grupo jovem de uma outra paróquia, que todos os meus amigos iam, e aí tinha o retiro, e aí eu fui fazer o retiro de lá. Todos os meus amigos iam lá, e aí, coisa de jovem, né? Mó trabalho. Tinha uma paróquia do lado da minha casa, a outra era tipo, muito mais longe, enfim. E aí, nisso, eu tive contato com mais jovens, e aí, no meio desses jovens, tinha a galera que estava fazendo... Tinha a galera na minha paróquia que estava indo para o grupo de oração da Renovação Carismática, e aí eu ia para o grupo de oração da Renovação Carismática, e aí no outro grupo jovem tinha a galera que estava fazendo os retiros da comunidade Shalom, e aí eu ia nos retiros da comunidade Shalom. e nisso, assim, eu fui conhecendo várias coisas, e na faculdade tinha a comunidade católica da UNB. E aí eu comecei a ir nas missas, e no meio disso veio um intercâmbio. E aí, quando eu me inscrevi para o Ciências Sem Fronteiras, e aí foi um período de aguardo a resposta e tal, e quando veio a resposta do intercâmbio de que eu ia, a primeira coisa que me bateu foi assim, tá, e como é que eu vou viver a minha fé? Porque eu ia para os Estados Unidos, que é um país protestante. Assim, em sua maioria, se você for ver referências de filme, enfim, as referências de religião, de cristianismo, são protestantes. E aí eu olhei para aquilo ali e a minha primeira pergunta, assim, interior foi: e agora, como é que eu vou ir na missa? E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi, tipo assim, pesquisar no Google Maps onde que era a igreja mais próxima
da universidade. E, para minha surpresa, era do lado da universidade. E aí, aquilo ali, tipo assim, para mim foi um alívio. Foi tipo assim, beleza, isso daqui... Minha missa dominical tá tipo assim... Tá garantida. Tá garantida. E quando eu cheguei lá, foi uma surpresa ainda maior, porque dentro da universidade existiam diferentes ministérios, enfim. Então, dentro da própria universidade, tinha um espaço episcopal, tinha um espaço batista, tinha um espaço para os judeus, tinha um espaço para os muçulmanos, tinha, assim, uma diversidade muito grande ali dentro. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que aquilo ali fazia parte da realidade das universidades de lá, principalmente as universidades privadas, de terem essa diversidade religiosa e de fomentar isso, de fomentar essa questão religiosa. Então, a Igreja Católica ela ficava no terreno literalmente ao lado. Você atravessava a rua da universidade, tinha uma igreja católica, e a igreja ela recebia uma certa verba da universidade para promover a atividade com os estudantes. Então, depois da missa de domingo, tinha sorvete para a galera fazer um social mesmo. E isso era pago com dinheiro que vem da universidade. Na segunda-feira, a gente jogava frisbee em frente à biblioteca, no gramado em frente à biblioteca, e depois sempre tinha macarrão. O dinheiro para fazer esse macarrão vinha disso. Na época, eu acho que não tinha, mas eu sei que anos depois, o pároco tinha uma sala lá dentro da universidade para atender alunos. Então, era uma realidade completamente diferente da UNB, que a missa era era literalmente num anfiteatro no subsolo, e era uma coisa meio... Quando não aparecia gente para protestar era lá isso na que eu frente. ia falar, era uma coisa meio, tipo assim, nas catacumbas, escondido, para não fomentar a galera, porque a galera tinha uma precisão de implicar com aquela missa, que eu ficava, a gente só usa o espaço da universidade, sabe? A universidade não dá um centavo para a gente. A água que o padre toma é o dinheiro do ofertório que a gente conta e vai lá e compra água para o padre, sabe? Então, eu saí de uma realidade que era ali uma catacumba, era meio escondido, para um lugar onde que era fomentado. E isso foi muito bom, porque foi onde que eu acho que, tipo assim, minha fé em questão de conhecimento da igreja tomou um boom, porque tinha muita atividade. E como eu não conhecia ninguém, eu precisava fazer amigos, eu ia em todas as atividades. Eu seguia a agenda. Tipo assim, segunda-feira a galera vai jogar frisbee. Nunca joguei essa parada, mas eu tô lá. Terça-feira, não era oficial, mas o pessoal ia jogar vôlei. Eu tava lá no vôlei. Vocês verem minha altura, que contribuição que eu dava para o vôlei nenhuma. Quarta-feira tinha grupos separados de homens e mulheres, estava eu lá nos grupos. Quinta-feira tinha um evento de formação, estava eu lá no evento de formação. Sexta-feira não tinha nada, eu tinha que ficar no meu quarto. Então, assim, foi uma experiência bem diferente. E aí, quando eu voltei para o grupo jovem que eu já participava na paróquia mais distante da minha casa. E dali, eu tive contato com um outro grupo que tem uma pegada meio renovação carismática, mas não é da renovação carismática, mas... Bebe ali nas fontes. Bebe bastante da fonte da renovação carismática e da canção nova. E todos esses lugares me enriqueciam, mas eu sentia falta alguma coisa. E faltava muito o princípio da vida intelectual, que é onde que Deus me pegava, que lá no começo ele me pegava, porque eu queria tretar com os catequistas. E foi onde que minha fé cresceu, foi por conta da vida intelectual. Então, eu sentia essa falta. E aí, quando eu conheci, na época era a Rede de Missão e o CAT Brasil, em 2018, e eu bebia disso, e isso para mim era tipo um oásis, matava a minha sede. E aí, dentro disso, eu fui percebendo a riqueza do carisma que a gente tinha, e aí eu fui entendendo.
Porque eu olhava para as pessoas nos outros grupos e elas pareciam muito satisfeitas com aquilo ali. E elas pareciam... Aquilo ali, tipo, matava a sede delas. E eu não entendia por que não matava a minha sede. E aí eu achava que estava errado com o grupo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui entender que não matava a minha sede porque não era daquela forma que Deus queria matar a minha sede. Para aquelas pessoas, aquela experiência ali é o que leva elas para o céu. E aí, mas não era o que me levava. E aí, quando eu chego aqui, e aí eu começo a viver, e aí eu comecei a sentir o peso de algumas coisas, e aí esticava, e tinha dia que eu olhava e falava, acho que não é isso daqui não, Deus. Tem Apesar certeza? dessa coisa aí. Tem certeza que é aqui mesmo que você quer? E aí, ao longo desse caminho, eu fui compreendendo o modo de Deus falar na minha vida e o quão gostoso é poder viver isso daqui, sabendo que aqui é o meu lugar. Sabendo que Deus me chama a esse carisma. E aí eu consigo olhar agora para as outras pessoas vivendo em outras realidades dentro da Igreja Católica e eu entendo por que aquilo ali sacia elas. Porque elas encontraram aquele carisma, aquele modo de ser católico que Deus chama elas. E é legal você falar isso, das pessoas se sentirem preenchidas, né? Nós que somos missionários, é aqui que nos sentimos preenchidos, né? Passamos por outras realidades e que não nos preencheram. Assim como pessoas passaram pelo Campus Fidei e também não preencheu completamente e foram buscar outras, né? Então, eu tenho amigos que passaram por aqui antes de mim e que foram muito felizes, mas Deus pedia mais, ou pedia outro caminho deles, né? E isso não está errado, e por isso que a nossa igreja é linda, seja aqui em Brasília, em Belém, nos Estados Unidos, em Planaltina, onde quer que seja. Teve um outro podcast que eu imagino que já saiu sobre o ardor missionário, que a Jaque contou um pouco da experiência dela, acho que em Cabo Verde, em missão. E eu lembro, quando a gente falava também no podcast sobre a Jornada Mundial da Juventude, uma coisa que choca muito quem teve a oportunidade de ir na JMJ é justamente a imensidão da igreja. Tipo assim, cara, não é possível que esse cara que está sozinho com uma bandeira do Líbano vive a mesma fé que eu e a gente conversa a mesma, tipo assim, línguas diferentes, mas na fé é uma só. É lindo isso, tipo assim, acho que a JMJ, ela é a maior experiência disso para quem já pôde viver, assim, é um mar de bandeiras. Mas aí você vai trocar tipo um botão com a pessoa da Nova Zelândia. Você fala, bicho, como é que é ser católico na Nova Zelândia? Aí ela vai falar, beleza, vai ter na universidade, lá nos Estados Unidos, até né, você teve a bênção de cair numa universidade que fomentava, coisa que aqui num país supostamente majoritariamente católico a gente não tem. Mas se você for na missa no domingo, os cantos podem ser diferentes, a língua pode ser diferente, mas a liturgia é a mesma. E acho que é importante dar um gancho disso, né, de quanto a liturgia e o cuidado com a liturgia é primordial para essa vivência da fé católica, né? Porque senão a gente é legal se você perde. falar isso, porque na a primeira missa que eu fui lá nos Estados Unidos, eu não sabia rezar o Pai Nosso em inglês. Mas eu sabia onde que eu estava na missa. Eu sabia aonde que eu estava na missa. Eu não sabia as respostas. Eu não sabia os cantos, mas eu sabia onde que eu estava na missa. Eu sabia o que estava acontecendo. Você sabia o que estava celebrando. Eu sabia, assim, beleza, que a gente ajoelha. Não É, é porque aqui está todo mundo ajoelhando. É porque aqui eu sei que a gente ajoelha. Eu sei aonde que a gente... O que está acontecendo, o que está sendo celebrado. Isso é interessante, né? Porque a questão do carisma é uma diversidade na unidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que parecem ser carisma, mas não são. Justamente porque elas denigrem, elas conseguem deformar essa unidade. Então, quando a gente tende a ter um movimento que vai violando a liturgia, que tenta retirar o valor da importância da Santa Missa, então a gente já tem que tomar cuidado, né? Mas, sem entrar nesse mérito, assim, eu acredito que a minha cidade planaltina teve muita contribuição para o católico que eu sou hoje. Graças a Deus, olhando de um modo mais objetivo, a gente vê que Planaltina é bem fervorosa, né?
A gente compara com outras cidades que, infelizmente, estão tendo esse esfriamento da fé. Lá em Planaltina, a gente ainda tem essa questão assim, do fogo mesmo, né? O fogo do jovem que quer participar. Às vezes, de modo inconsciente, irresponsável, mas ele está ali, né? Nem que seja estando ali. Né? Do jovem que quer participar, as missas que ainda são cheias e a comunidade que ainda quer se fazer serviço. Né? Então, isso, de modo particular, influenciou na minha trajetória. E eu acho que de todas as possibilidades que se apresentaram para mim, eu consegui beber um pouquinho de cada uma. Né? Então, eu participei de muitas coisas diferentes, dialoguei com muitas coisas diferentes, muitos carismas diferentes, e eu pude me servir um pouco de cada um deles. Então, meus pais eram católicos, eu participava da missa com eles. Eita, aqui minha garganta está reclamando. É a seca. É a seca. Eu participava da missa com eles de modo mais mecânico, nunca fazia muito sentido para mim, mas eu ia, então isso de alguma coisa, né? E aí eu comecei a participar dos primeiros encontros de jovens, então foi bem eclético mesmo. Eu participei de um grupo que chamava Uziel, foi meu primeiro grupo de jovens. Era um grupo da Pastoral da Juventude e apesar de ter alguns problemas ali que hoje eu consigo perceber de modo objetivo, mas também me fez muito bem, assim, a convivência com os jovens, de você, mesmo que seja assim, vamos nos reunir ali para conversar, mas assim já se fazer unidade minimamente de uma experiência que eu não tinha antes, que era simplesmente ir com meus pais na missa, e ali quando eu percebi que tinham outros jovens que talvez poderiam estar buscando a mesma coisa que eu, ali já foi positivo, apesar de eu reconhecer que o movimento em si teve alguns problemas. É só curioso, só para vocês compartilhando assim como é que a gente fazia os encontros. A gente começava os encontros com estamos reunidos em uma só força, em somente um só coração. Não era em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, não. Era isso porque numa só força. Cada um pega a historinha, seu sabre de luz. A historinha que arrancou lágrimas de mim na época foi de que quando os missionários, né, foram fazer a experiência no norte do Brasil, eles foram apresentar a fé católica e os indígenas falaram, não, beleza, vocês estão apresentando a fé para a gente, mas a gente quer apresentar a fé para vocês, e a gente se reúne dessa maneira. E aí os missionários gostaram muito e resolveram aplicar isso a todos os encontros, né, que eles tiveram depois. É até bonitinho. E os jesuítas estão lá, tudo e os jesuítas estão chorando hoje, né? Eu fiz tudo isso para nada. E tal. Eu achava lindo, cara. Quando me explicaram aquilo na época, eu falei, meu Deus, mas fez sentido. Nossa. Enfim, quase chorei. Mas hoje a gente percebe que, não é adequado que se tenha isso, né? E eu acho que volta ao meu ponto de a gente poder ter preocupação também com alguns movimentos da igreja para que a gente seja mesmo unidade, seja universalidade, né? Mas enfim, mas isso me fez muito bem. Apesar de tudo, foi muito bom para mim porque acho que foi um querigma ali que foi sendo lançada, as partilhas que a gente fazia ali, a gente lia trechos bíblicos e eu ia criando ali algumas coisas no meu coração. Aí eu saí de lá, depois participei no SEGME, também como grupo de jovens. O encontro me encantou bastante, mas eu sentia mais ou menos como a Ângela disse que ali não preenchia completamente. Mas mesmo assim o SEGME também foi muito importante para mim. Né? Foi também uma primeira mensagem que estava sendo fortalecida. Né? Eu participei de movimentos carismáticos também. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com essa questão do movimento carismático, eu acho que um fechamento do meu coração mesmo, sabe? Até hoje eu tenho, a Laís fala que eu tenho que me converter, eu acho que tem verdade de às vezes eu negar a ação de Deus que está na minha frente, sabe? Eu sou muito cético, eu sou muito racional. Também a via da vida intelectual foi uma das vias que mais me puxam para a proximidade de Deus. E eu tinha essa dificuldade, e ainda tenho até hoje, de reconhecer a ação de Deus nas coisas que não são explicáveis, minimamente simplesmente com palavras ou com nossa compreensão totalmente racional. Então, mas ali, quando eu participei da renovação carismática, também foi importante para mim. E eu fui evoluindo aos poucos, mas é interessante que eu acho que hoje quando eu olho o meu trajeto, assim, acho que o que mais me aproximou mesmo para a fé católica, a ponto de gradualmente eu conseguir evoluir e conseguir perceber a importância de me tornar católico, foi a música. A música na minha história foi muito importante. Então, assim, meus pais eram músicos, cantavam na missa, meu pai tocava violão, minha mãe cantava.
Meu pai tentou me ensinar a tocar violão, mas eu não queria, me negava, né? Tocar violão, nada, né? Tocava sertanejo também, eu ficava escutando ele, admirando, né? Mas aquele filho teimoso que admira, mas para fazer birra, fala assim, não vou ser igual a você não, né? Prefiro ser igual a mim, né? Eu nego os talentos que vocês podem me oferecer na mentalidade do filho. Mas eu ia vendo e aquilo ia crescendo no meu coração. E eu lembro muito bem assim que teve uma missa que eu participei, meus pais falaram, a gente está indo para a missa agora, vamos tocar com essas pessoas que a gente não tinha tocado antes, a gente já ensaiou. Eu não estava afim de ir na missa, mas eles me obrigaram, né? A gente fica puto na época, era bem criança, acho que 10, 12, 11 anos, alguma coisa assim, jovem. Acho que 12 para 13. E aí eles fizeram que eu fosse lá na missa e quando eu me deparo, tinha um menininho, bem pequenininho, acho que tinha uns 6, 7 anos, que ia tocar com os meus pais, e ele ia tocar bateria. E desde o momento que eu cheguei na missa, eu parei de prestar atenção no padre, eu parei de prestar atenção em qualquer coisa, eu olhei para aquele menino tocando bateria. E aí ele começava a tocar, e aquilo lá inquietava o meu coração, não com o desejo de servir a Deus, não foi. Foi um sentimento de inveja mesmo, foi uma inveja que se tornou bendita na minha vida, porque eu olhei para aquele menino ali, e eu falei, cara, eu quero fazer isso que ele está fazendo. Se ele, com 5, 6 anos, consegue tocar na missa, e ele tocava muito bem, eu quero isso para mim também, de modo muito egoísta, mas eu falei, cara, eu vou aprender, eu quero tocar na missa também. E aí eu cheguei no meu pai depois assim, né? Ei, pai, é o seguinte, né? Eu não quis suas aulas não, mas se tu puder me ensinar uns acordes aqui, né? Aí ele, agora tu quer que eu ensine, né? Aí ele me ensinou, eu comecei a aprender um pouquinho de violão. A primeira música que eu aprendi a tocar foi uma música protestante, aquela Como Zaqueu, né? Que acho que todo mundo conhece. Eu aprendi a tocar e ficava muito feliz. Enfim, eu estava doido para poder começar a tocar na missa. E a minha primeira missa foi algo assim muito importante para mim. Por quê? Porque daquela infantilidade, daquele sentimento egoísta, foi o caminho que Deus quis me puxar para Ele ir me mostrando algumas coisas mais relevantes em termos de fé. Então, por exemplo, foi numa missa que eu estava tocando, apesar de meus pais serem da paróquia São Vicente, né, também, que você era a sua, né, São Vicente? Que tem um grupo de estudo lá. Tem um grupo de estudos lá, né? A paróquia São Vicente, que eu já estava, assim, teoricamente, indo há mais de 10 anos, foi numa missa que eu estava tocando que eu vi uma menina chegando na fila da comunhão e ela olha para mim, eu fico meio assim, caraca, que menina bonita. E aí ela olha para mim também, eu vejo que tem ali, né, aquele olhar correspondido. E eu encontro a Laís na fila da comunhão quando eu estava tocando, né? E aí ela olha, alguns meses depois decide me convidar para poder tocar com ela, né? E isso aí poderia ser outra história, né? Mas de modo bem resumido a gente começa a tocar juntos ali. Ela tinha um grupo com algumas outras meninas, né? Mas ela fez esse convite bem pessoal e eu comecei a tocar com elas. Mas aí rolou aquela paixão. A Laís mudou minha vida, minha mentalidade sobre o que era castidade, sobre o que era igreja. Eu comecei a ter que me preparar mais por causa do namoro que se sucedeu ao fato, né? E, cara, o meu relacionamento com a Laís, tudo isso, né? A música me levou até a Laís. E a Laís, de modo muito pessoal, me levou mais próximo de Deus. E hoje eu vejo claramente que Deus, foi naquele menininho ali de 5 anos, 6 anos, que fez com que eu decidisse tocar, que já fez com que eu pensasse coisas mais importantes que não somente participar da missa. E isso tudo, enfim, eu acho que contribuiu para quem eu sou hoje, né? E depois de muitas experiências, né, a gente continua tocando na pastoral da música e tal, mas em algum momento isso também estava assim não sendo suficiente para mim, né? E aí eu acho que foi quando, depois de casados, né, depois eu e ela a gente casou, deu certo, né, aquele momento romântico deu certo, graças a Deus. A gente tem nossas filhas, mas aí a gente estava pensando, cara, tá faltando alguma coisa novamente, né? A gente conseguiu beber bem das fontes que a gente teve antes, do SEGME, lá da PJ, da música, do nível paroquial, mas agora, pensando na nossa família, alguma coisa precisa ser preenchida nos nossos corações. E foi quando a gente recebeu o convite para participar do grupo de estudos do YouFamily, né? E eu um pouquinho a contragosto, a Laís mais animada do que eu no início, né? Eu falei, caraca, mas é longe pra caramba, Laís, como é que a gente vai participar de um grupo de estudo que tem uma reunião mensal, aí tem uma partilha, né?
entre grupos que a gente tem que se movimentar também para poder partilhar presencialmente. Aí depois tem as partilhas de casal, né, que são partilhas mais individuais. Aí a gente tem que estudar um monte de coisa, eu tenho que estudar minhas coisas da faculdade, eu estou terminando meu mestrado, como é que isso vai rolar? Aí, enfim, participei e foi o momento que eu conheci esse carisma do Campus Feed, né? E eu percebi, cara, olhando toda a minha trajetória, Deus foi cuidadosamente me levando de grau em grau, de grupo em grupo, para que eu hoje pudesse servir com a minha família aqui no Carisma Campus Feed, né? Então, eu acho que isso reflete toda essa universalidade que a gente está tendo, né? A igreja nos convida a todos, né, a participar desse grande banquete, dessa grande festa, e nessa festa a gente pode comer o camarão, a gente pode comer o arroz carreteiro, a carne de sol, você escolhe. Existem várias formas de você se alimentar, formas diferentes. Tem pessoas que não gostam de carne de sol, desconfio dessas pessoas, mas enfim. Há essa possibilidade de você se preencher. E aqui estou, né? Aqui estamos. Outra coisa legal, acho que da gente falar sobre essa universalidade e a riqueza da Igreja Católica são os regionalismos, né? E como o Tomás estava falando, que lá em Planaltina ainda é uma região muito fervorosa. Recentemente teve a Festa do Divino, né? Nossa, é uma festa, queridos, todos têm que participar. Todos. A minha avó conta, minha avó também, sou mato-grossense. No caso, minha avó nasceu quando era Mato Grosso ainda, não era nem separado. Então, ela, toda vez que ela escuta falar de uma festa do Divino, ela quer isso. Só que ela tem uma mobilidade reduzida, enfim. Mas ela fala dessa festa, ela fala que a gente ia e fazia isso, fazia aquilo, e contava. Meu Deus do céu. Sempre quis, mas acabei nunca indo numa festa do Divino. De modo bem resumido, antes da celebração do Pentecostes, a gente já começa a fazer novena nas paróquias, então todas as paróquias participam ativamente. Depois das missas à noite, a gente vai para a novena nas casas das pessoas, então é uma forma de trazer a comunidade para perto, né? Então, a gente sai da missa, já vai todo mundo andando para a casa mais próxima da novena, né? A gente lê, a gente tem um momento de reflexão, que geralmente um convidado da paróquia, um leigo, vai e faz uma formação, né? E aí tem essa culminância com a festa de Pentecostes, mas no sábado, que é anterior ao domingo, né? Geralmente é o domingo que cai a festa de Pentecostes, né? No sábado tem esse grande giro que toda a cidade para, e todas as paróquias então começam desde 6 horas, desde a alvorada ali, e já tem uma preparação muito grande de biscoito, de almoço para todo mundo. Tem a cozinha do biscoito, tem a cozinha mesmo, que é a cozinha da comida do almoço do dia do sábado, né? E aí todo mundo está se preparando, e nesse sábado é um grande movimento que a cidade para poder testemunhar o amor de Deus, né? E aí tem muitos jovens, os padres andam também com a comunidade, e aí a gente se encontra, todas as paróquias, né, se encontram no Encontro das Bandeiras, e é um momento muito bonito, né? Porque tem toda essa questão justamente do que a gente está falando, do fervor, da fé, e a gente consegue testemunhar também para as pessoas, né, aquilo que a gente acredita. Então, apesar de... É óbvio que muita gente está lá justamente sem compreender a relevância de tudo isso, mas a gente pode interpretar que talvez aquelas pessoas que estejam lá somente pela emoção ou por qualquer outra coisa... Pelo tradicionalismo. Talvez seja um degrau que Deus propôs para aquela pessoa, para ela poder, né, subir os outros, né? Assim como foi comigo, né, naquela música, aprender a tocar o violão. Foi um degrau que era necessário, porque eu não conseguiria subir mais de 4 degraus de uma vez. Eu preciso aos poucos, né? Então, eu vejo a festa do Divino em Planaltina sendo esses degraus para muitas pessoas, né? Uma forma de conversão, uma forma de mostrar o amor de Deus e de mostrar que o Espírito Santo ele é ativo nas nossas vidas, né? É muito bonito, de verdade. Inclusive, ano que vem eu quero que todos nós possamos participar lá, né? Os missionários. Bora. Vamos lá. E o Círio de Nazaré? Enquanto o Tomás falava, eu lembrava porque eu tenho uma história interessante com Nossa Senhora de Nazaré, que tem a ver com o tema. Quando eu falei para vocês que eu tive uma crise ali vocacional, eu tive também uma crise assim de identidade enquanto católica, porque naquela crise assim, de que grupo eu faço parte, assim, que carisma foi que Deus sonhou para mim, eu fui também conhecer um pouco da Igreja Protestante, né? Participei de alguns cultos e aí eu falava assim. Eu acho que muito por decepção, aquela coisa assim, briguinha na paróquia, aquela coisa toda, e eu fiquei assim, quer saber, eu vou num culto, me convidaram, eu vou lá, né? E aí, então, ali também naquela época, 15, 16 até os 17, né? E aí
era vésperas do Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, lá em Belém, acontece no segundo domingo de outubro. Então, ali no final de setembro, eu fui em um culto. E era, se eu não me engano, um culto da ceia que eles fazem, que eles... como se fosse, de forma muito simbólica, a nossa Eucaristia, né? Que eles partem o pão e tudo mais. E aí eu falava assim, olha, eu saí de casa e eu rezei assim, Senhor, olha, eu estou indo lá para me decidir. Então, o Senhor age da forma que o Senhor quiser. Ou é lá ou é aqui. Mas, se for lá, então que eu tenha um encontro muito pessoal contigo, que eu te veja de fato ali naquela igreja. Eu saí de casa fazendo essa oração. E ali, chegando ali no momento, o pastor, acho que deu para uma senhora que estava do meu lado um pão molhado no suco de uva, né? E aí ela deixou cair. Nisso que ela deixa cair, ela limpa com o pé. Daquele jeito, ali... Era Cristo falando, não. E não aí, é aqui, não. E ali entrou assim, me machucou, né? Eu olhei para aquilo e feriu, assim, doeu muito o meu coração. E eu nunca tinha, né, assim, não estava longe de fazer faculdade de teologia, tinha só a minha catequese básica ali da paróquia, mas, de alguma forma, eu vi que aquilo era importante para mim. A Eucaristia não era só um pão molhado no suco de uva, né? De fato, era o próprio Cristo. Então, isso eu acho que tem muito a ver com o tema, porque aquilo de... quando tu falava da salvação ser na Igreja Católica, porque, assim, quando Cristo fala que a salvação é aqui, é por causa também dos sacramentos, né? Porque ele institui cada sacramento. E aí, quando ele institui o sacramento da Eucaristia, ele fala assim, eis aqui o meu corpo e o meu sangue. Eu entrego ele para vocês. E ali, então, eu vi assim, ok, eu sou católica. Ali, naquele culto, numa igreja protestante, eu encontrei a minha identidade enquanto católica, assim, de, ok, eu não posso tratar o corpo de Cristo dessa forma como essa mulher fez, né? E eu não quero. E aí, quando foi no Círio de Nazaré, que aí, porque eu estava muito naquela crise, assim, eu tenho muitos amigos protestantes, e eles sempre me julgaram assim, você adora imagem, você adora Nossa Senhora. Nossa Senhora não, eles falam Maria, aquela mulher, uma mulher qualquer e tudo mais. E eu nunca sabia defender a minha fé, assim, mas por que eu pensava assim, por que para mim ela tem uma importância e para eles não? Por que para mim ela é a mãe de Deus e para eles não? Assim, eu não entendia, né? E ali no Círio eu comecei a perceber assim, o que é o Círio, né? O Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O que foi a história do Círio? Porque assim, há muitos anos atrás, não vou lembrar o ano específico, mas um pescador, onde a Basílica de Nossa Senhora era um rio, né? E aí, então, um pescador saiu da sua casa para pescar e encontrou uma imagem de madeira de Nossa Senhora de Nazaré. Ele pegou essa imagem, levou para casa e fez um pequeno altar para ela. No outro dia, a imagem não estava lá. E aí ele foi pescar, a imagem estava no lugar onde ele tinha encontrado. Ele voltava e fazia um altar para ela. E ela ia e voltava para o rio. Então, aí, tanto que o Plácido, o nome desse pescador, né? E aí, então, hoje, naquele lugar onde se encontrou a imagem, é a Basílica, hoje, de Nossa Senhora de Nazaré. E aí, então, é um grande evento em todo o Pará, mas, assim, o Pará inteiro comemora o Círio de Nazaré, que é ali, não é o dia exato, mas... porque ninguém sabe o dia exato onde foi aquela aparição, mas é sempre assim, pelos contos, né, pelas histórias, se sabe que acontece ali naquele período do segundo domingo de outubro. E aí são 15 dias de festa. Aí acontecem várias procissões, a ciclo-romaria, a moto-romaria, o carro-romaria, a romaria da juventude, a romaria das crianças. Aí acontece, a festa mesmo acontece, que é o que acontece. A imagem peregrina, ela percorre a cidade inteira. É o dia inteiro ela de um canto para outro, visitando hospitais, visitando escolas, visitando os doentes. É um evento. A cidade toda para ali naquela semana que antecede o Círio. E aí, no sábado, nós temos a transladação.
a imagem peregrina sai da Basílica de Nazaré e vai até a Catedral da Sé. E aí, no domingo, ela faz o percurso de volta. Ela volta para a Basílica. E aí, festa, né? E aí tem toda aquela coisa que mostra na televisão. Tem a corda, os promesseiros e tudo mais. A corda, necessariamente, se eu não me engano, a corda foi só para ajudar a puxar a berlinda, que é o lugar onde a imagem fica, né? Só era para aquilo. Mas acabou sendo assim, para pagar a promessa, porque, de fato, é um sacrifício estar ali, né? É muito apertado e aí é sufocante, o calor de Belém também não colabora, né? Então, acaba se tornando um lugar de sacrifício assim. E muita gente faz promessa de cura mesmo. Assim, já fiz algumas promessas para ela, mas não de ir na corda. Mas tem muito caso assim, por exemplo, preciso da cura do câncer. E aí o Senhor concede a graça da cura, e aí aquela pessoa vai na corda assim, Senhor, olha, eu te entrego esse sacrifício em gratidão, né? Em gratidão porque tu me destes a cura. E aí, então, depois desse dia, vai, festa, parar inteiro para ter festa. E aí eu tive uma experiência com Maria, no Círio de olhar para ela na berlinda e sentir uma emoção muito grande, assim, de eu tenho uma mãe, de fato, assim, aquilo de nós não somos órfãos, né? De o Senhor ele quis que o porquê que a família é tão importante, né? Porque Cristo ele quis que nós tivéssemos de fato alguém que nos cuidasse, que mostrasse o caminho, igual a nossa mãe faz, assim. Muitas vezes a minha mãe fala, Fabiane, não vai por esse caminho, talvez esse aqui seja o mais correto e tudo mais, como aconteceu com os seus pais, né? Assim, olha, eu tenho aqui talentos para te mostrar, mas é isso aqui que eu tenho, né? Você escolhe. Então, eu acho que Maria ela teve esse papel muito importante na minha identidade quanto católico, assim, de eu olhava para as outras religiões e eu não me via completa. Não só por causa dos sacramentos, mas disso assim, eu queria ter um pai, eu queria ter uma mãe, eu queria ter um irmão. E nós temos. Eu tenho Deus enquanto pai, eu tenho Maria enquanto mãe, eu tenho Cristo como meu irmão. Então, e aí aquilo do corpo místico também eu consigo encontrar nos meus irmãos da Shalom uma unidade. Eu consigo encontrar nos meus irmãos da Opus Dei uma unidade. Eu consigo encontrar nos meus irmãos de outro carisma a unidade. Apesar do carisma ser diferente, ele não nos separa, ele nos une. E aí eu acho que esse é o grande diferencial assim que me pegou assim de fato, assim, OK, eu sou católica, porque eu não me sinto só. É isso que a gente falava assim, para eu ir num culto da Assembleia de Deus, eu só posso ir no mesmo culto se eu for uma outra igreja da Assembleia de Deus, né? Aqui não. Aqui, se eu for na Shalom, é claro que a liturgia ela vai ser celebrada de uma forma diferente por causa do carisma, mas eu ainda consigo me sentir irmão, eu ainda consigo me sentir igreja. Ela tem elementos diferentes, mas é a mesma liturgia. Você vai bater palmas diferentes na missa, mas continua sendo a mesma liturgia. Teve uma experiência muito engraçada na época que eu estava no intercâmbio. Eu fui numa cidade que é na região que eles chamam de Bible Belt, que é o cinturão da Bíblia, porque são estados no sul que são extremamente cristãos. O norte dos Estados Unidos ele é um pouco mais ateu, agnóstico, enfim. Mas tem uma região do sul que ela é extremamente cristã. E tem a Flórida perdida, que é aquela mistura de latinos e cubanos, e enfim. E aí eu fui nessa cidade que fica na Carolina do Norte, e era muito engraçado, porque era um estúdio de tatuagem e uma igreja protestante, um estúdio de tatuagem, era um negócio assim, surreal. E eu vi uma que eu tirei uma foto porque eu falei, isso daqui é muito fora da minha realidade. Era tipo assim, a igreja do fogo, não sei o que lá, da Grande Macedônia. Era um nome tipo, extremamente complicado. Lá em Belém tem uma igreja que é protestante, que é o Cuspe Santo de Jesus. Socorro, Deus. E aí
Do lado tinha a Igreja Batista Coreana e eu tava, o que tá rolando aqui? E eu, assim, pela primeira vez, eu tive noção da dimensão que existe dentro do universo protestante de, tipo assim, separações, de uma segregação que foi acontecendo ali e foram abrindo coisas diferentes que não vivem a mesma fé. É diferente de carismas diferentes dentro da Igreja Católica, igual a gente falou de Opus Dei, o Tomás falou de querigma. Eu lembrei de que eu tive um breve suspiro na Escola de Evangelização Santo André. Gente, eu tô falando, foi tipo uma feira vocacional, minha vida. Enfim, mas assim, tem a Opus Dei, tem a Shalom, tem não sei o que lá, tem Canção Nova e tal, mas vive a mesma fé, vive essa unidade. E aí, quando a gente olha para os nossos irmãos protestantes, existe toda essa diversidade e eles não têm unidade nenhuma, porque eles não acreditam eles protestam a fé, né? Eles de protestam fato algo dentro de uma fé e aí se separam. Aí protestam e se separam. E aí eles foram criando diversas coisas e eles não se comunicam, porque era uma cidade do interior, onde que eu estava era uma cidade do interior, tinha 3 igrejas católicas na cidade inteira. Então, era uma cidade pequena. Aqui em Brasília, você anda a cada 2 passos, você tropeça numa igreja. Lá era uma cidade pequena. Tinha 3 igrejas na cidade inteira. E tinha centenas de igrejas protestantes. E essa necessidade vinha, de fato, dessa falta de unicidade. Porque eles não celebravam os mesmos mistérios. Eles não celebram a mesma fé. É interessante que essa universalidade da igreja nos aproxima também de pessoas protestantes, de agnósticos e, às vezes, até de ateus. E o que eu vou falar agora não é tanto teológico, mas mais filosófico. Vamos considerar, por exemplo, que metafisicamente, né, a questão da existência de Deus ou não. Se Deus existe, ok. Nós acreditamos que Deus existe, então isso é uma premissa verdadeira para a gente. Se Deus existe, o que a gente tem dentro da filosofia escolástica é principalmente que Deus é o autor de todas as coisas, de toda a beleza, de toda a verdade. Deus é o autor daquilo que a gente chama ali dos entes, né? E aí, então, assim, se a gente considera que tudo que é belo deriva de Deus, toda a verdade deriva de Deus, então a gente tem que derivar também que, por exemplo, uma música bela, ela reflete Deus, né? Então, se o meu amigo protestante, apesar de ele não professar a mesma fé, mas se ele professa o amor a Jesus Cristo, se ele professa o bem ao próximo, então, nessa universalidade, se a gente pegar esse conceito mais filosófico do que teológico, né, ele também estaria próximos do sentido católico. Aqui tem um conceito interessante do Fábio Salgado, que ele é um polímata católico, inclusive eu gosto muito de seguir ele no Instagram, ele fala, é mais uma teoria dele, mas eu acho que tem muito sentido se a gente pegar na história da teologia e da filosofia escolástica, que ele diz o seguinte: a música católica não é só a música católica que é cantada na Igreja Católica. Ele diz que pode ter uma música católica que é um forró, pode ter uma música católica que é um heavy metal, pode ter uma música católica que, sei lá, um samba. Em que sentido católico? Não católico litúrgico, não sentido litúrgico, mas o sentido de que se aquela música é boa, se ela reflete a beleza, se ela reflete uma mensagem positiva, existe algo nela de católico, né? E esse conceito aqui eu acho que é interessante de pensar. É discutível, né, no âmbito da filosofia, mas mostra muito bem que essa unidade também está relacionada não apenas a uma forma, mas a um conteúdo, né? E isso é muito bonito de a gente pensar, né? Por exemplo, quando o Johann Sebastian Bach fez a música Jesus, a Alegria dos Homens, ele era um protestante, mas na música dele ali, que é uma música muito bonita, ele tenta passar uma mensagem de que Jesus é o centro de toda a humanidade e ele consegue, por meio da sua melodia, por meio da sua harmonia, mostrar isso, porque a música, de fato, é muito linda, né? Então, a gente tem êxtase ouvindo essas músicas, né? A gente tem êxtase vendo uma mensagem bonita, a gente tem êxtase vendo uma literatura,
uma literatura que se fundamenta na verdade, na questão dos bons valores, na questão da boa personalidade. Então, é interessante também pensar que esse sentido da universalidade se aplica a tudo que deriva do próprio Deus, mesmo não exatamente sendo católico no sentido formal, mas derivando da unicidade católica. E aqui que eu acho que é bonito, né? O nosso católico, tudo que é belo, tudo que é bom é católico, por natureza. Então, você pode ter um ateu que, às vezes, é mais católico do que uma pessoa que é católica. Né? E isso também está nos mistérios de Deus. Né? Às vezes, ele está mais próximo da gente, não em sentido físico, mas ele está muito mais próximo daquilo que é proposto para todos, né? Que é fazer o bem, que é a gente buscar a nossa salvação. Por quê? Porque a vida dele é católica, mesmo ele não professando a fé católica. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Olha, com essa explicação filosófica, eu acho que a gente pode se encaminhar para o final. Acho que a fala do Tomás coroou muito bem tudo que a gente passou por aqui, né? A gente passou sobre o contexto teológico, né, dessa universalidade, desse direito de todos à salvação. A gente falou de regionalismos, a gente falou de nossas experiências pessoais. E, para finalizar, a filosofia que Tomás trouxe. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, que a gente costuma fazer no podcast, esse é o momento, uma breve conclusão para os nossos ouvintes. A conclusão mais perfeita para mim é que venham a Planaltina, né? Vão a Planaltina para a gente participar da festa do Divino. Vamos marcar uma caravana para ir para Belém, no Sírio. Comer muito. Eu falava, né, de comida, aí a gente come maniçoba, pato no tucupi, tacacá, tudinho junto. E depois da missa, né? A gente faz. Depois da missa. Eu queria dizer que eu aprendi muitas coisas novas nesse podcast. Inclusive, eu percebi que existem diferentes festas do Divino. Porque você estava falando a festa do Divino, e a festa do Divino que eu conheço é a de Trindade, que é do Divino Pai Eterno. Que é outra festa. Que é o que tem lá em Belém também, é a mesma. Para mim, isso era só de Planaltina, quando a Bruninha falou que tinha lá em Campo Grande também, né? Tem, no interior. Assim? Mas a de vocês é do Divino Espírito Santo. É a mesma que tem em Pirinópolis também, tem do Divino Espírito Santo. A nossa é do Divino Pai Eterno. A da minha avó é do Divino Pai Eterno também. Acabei de aprender que existem diferentes festas do Divino e tudo aponta para a Santíssima Trindade. E o que importa é isso, né? E são, assim, diferentes formas de viver a fé. E é muito legal porque, se a gente for pensar, igual o Tomás falou, falando de música, né, tem o samba, tem o pagode, enfim. Tem gente que se sente mais atraído por um samba, tem gente que se sente mais atraído por um pagode, tem pessoas que se sentem, em termos de gosto musical, mais atraídos pelo rock, enfim. E os carismas, ele é como esses diferentes estilos musicais. Tem pessoas que vão se sentir mais atraídas para uma vida religiosa de claustro. Tem pessoas que querem ser missionárias e dar vida e ir lá para Cabo Verde, para o Egito, sei lá onde, para a Coreia, evangelizar o povo. Tem pessoas que precisam desse caminho intelectual para chegar a Deus. Tem pessoas que gostam do fogo descendo sobre a terra e vindo de Espírito Santo. E é muito bonito isso que a igreja oferece, essa universalidade de abraçar os povos. E a gente nem tocou nisso, mas existem outros ritos, além do rito romano. Então, eu conheci pessoas na época do intercâmbio que eu nem sabia que na Índia existiam católicos, mas eu conheci uma menina que a família dela era da Índia e era de uma região muito específica da Índia que existem católicos. E eles celebram um rito diferente do rito romano, mas não deixa de ser católico. Então, a igreja, ela de fato, ela veio para todos. Veio para todos os povos. E a ação do Espírito Santo, ela não fica numa caixinha, mas o Espírito Santo encontra formas de falar com cada povo dentro da sua cultura e dentro daquele momento histórico específico. Enquanto o Tomás falava sobre a questão, falava sobre a filosofia, né? Eu lembrei de um livro que foi escrito por um protestante, né? Que é Todos os Caminhos Levam a Roma. E aí eu tava... Na verdade,
Quando ele escreveu, ele já tinha se convertido. A história da conversão dele, todos os caminhos levam a Roma. Mas no sentido de que eu acho que, nisso que a gente partilhava isso, assim, de que, de fato, todos os caminhos nos levam a Roma, de que todos os caminhos nos levam para a igreja central, né? Ali a nossa pátria, vamos dizer assim, a nossa matriz, né? De que todos os caminhos nos levam ao próprio Cristo, de que todos, literalmente, todos os caminhos, né? A música, ali a nossa vida intelectual e literaturas. De fato, quando eu partilho aqui o meu carisma enquanto rede de missão, me leva ao centro. Então, eu acho que assim, a mensagem é que a gente, de fato, eu acho que quando eu tive aquele clique, assim, eu preciso encontrar o meu caminho, é isso, assim, que a gente pense, de fato, aonde estamos enquanto católicos, né? Se você se identifica quanto católico, assim, aonde nós estamos. Eu tenho essa identidade, eu já entendi de que a minha identidade, né, ali na minha carteira de identidade está meu nome, eu sou católica, né? E de que em que caminho eu estou, se eu estou afastada ou não, se eu conheço de fato a minha fé ou não, mas que eu tenha como centro o próprio Cristo. E de que então eu pegue aqui as rédeas do caminho e, ok, eu preciso encontrar o Cristo, eu preciso, de fato, ter um relacionamento com Ele. Porque eu preciso ter essa unidade na totalidade de Cristo, né? Eu falava ali no início, né, de que o termo católico vem do grego de totalidade, o tudo. É isso. Eu preciso ser católico em tudo que eu faço, e católico de fato. Então, eu acho que ali o testemunho do Scott, né, de que ele era um protestante teólogo ele conhecia da sua fé de fato, mas aí ele vai conhecendo a fé católica e vai percebendo a verdade, ele vai vendo a totalidade de Cristo ali no catolicismo. Então, eu acho que até mesmo nós que falamos que somos católicos, e assim, nós 4, a gente não conhece tudo. Eu mesmo, nos 4 anos da teologia, eu não sei de tudo, né? E então eu acho que talvez pedir a graça assim que o Senhor nos dê um coração parecido com o do Scott, mesmo achando que a fé dele era certa, pôde reconhecer assim, não, tem alguma coisa de errado aqui. Então eu acho que da forma que a gente vive assim, eu olhando para a minha vida assim, Fabiane, você é católica, mas às vezes você ainda escolhe pelo pecado, mesmo sabendo que não é certo. Às vezes você ainda sente preguiça de ir à missa, mesmo sabendo que é necessário ir à missa. Então, eu acho que assim, que Deus nos deu um coração como o do Scott, assim, decidido de eu vou estudar e eu quero isso. E eu me decido por isso, na totalidade de ser católico. Olha, vocês são demais. Foi um prazer, assim, partilhar essa conversa com vocês. E eu acho que eu tenho muito a dizer, além do que vocês já disseram. E o que eu quero dizer é a igreja é linda, ser católico é maravilhoso, independentemente de estar no DF, em Belém, no Goiás, nos Estados Unidos, enfim, onde quer que esteja. Viva, né? Viva essa igreja viva de Cristo. E você, colaborador, você ouvinte que está ouvindo a gente, as portas do Instituto estão sempre abertas para você beber um pouquinho do nosso carisma, mas que Deus abençoe também o seu caminho. Onde quer que você esteja, professando a fé da forma com que você se sente chamado por Deus, que Deus te abençoe nessa caminhada. Dito tudo isso, eu agradeço mais uma vez aos nossos colaboradores, a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Rezem por nós. E é isso, fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. I'm a man.